Começa agora mais um programa em pauta. Hoje é comigo, Joana Soares, e recebemos a professora doutora Cleoni Maria Barbosa Fernandes, que atualmente é professora convidada do doutorado profissional em Educação e Tecnologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio Grandense, Campus Pelotas. Cleoni tem doutorado em Educação pela URGS, pós pela Universidade do Porto, com a professora Carlinda Leite. Nossa outra convidada é a professora do curso de Psicologia da FEVARE, Miriam Pires Correia de Lacerda, conhecida pela sua atuação como pesquisadora da juventude brasileira. E para falar sobre isso, sobre o tema de hoje, Sociedade do Conhecimento e suas implicações para a educação superior. Bem-vindas ao programa de hoje. Obrigada, meu filho. Falando sobre esse tema, que a gente poderia esmiuçar ele ao longo do programa de hoje, eu gostaria de perguntar para vocês, para que a gente possa começar, que sociedade é essa, então, que nós estamos vivendo, no qual se fala em sociedade do conhecimento? Bem, em primeiro lugar, fazer uma discussão que está sendo feita no mundo inteiro, entendendo que esse momento histórico que nós estamos vivendo, né? E a Miriam, por exemplo, está estudando matematização que não era relevante anteriormente, né? É a grande questão da transição paradigmática que nós estamos vivendo, que tem Thomas Kuhn nas revoluções científicas, a estrutura das revoluções científicas, que vem desde a discussão do paradigma da compreensão de ciência. O que é ciência? O que é ciência hoje? E que momento é esse que a gente fala tanto em conhecimento e saber? Globalização, enfim, não dá para separar. Em primeiro lugar, a globalização é tão antiga quanto os primeiros fenícios saíram nos seus barquinhos, que a gente chama de casca de noz, que é um tipo, que não é isso, né, evidentemente, mas saíram para fazer toda aquela volta. Olha, os vikings saíram de onde saíram e foram à Inglaterra. O próprio Império Romano, ele dominou parte da Europa, chegou à Inglaterra, né? Então, quer dizer, sempre houve esse movimento. E o que se estuda hoje através do DNA, a questão das migrações que saíram da África, né? E a grande discussão é em que momento que se organiza de forma diferente, que se transforma, que se transmuta esse DNA. Isso é para o pessoal de biologia, né? Ou de antropologia que faz esse estudo. Mas o que nós estamos vivendo que os autores teóricos, como David Harvey, entre outros, né, é um período que se chama, tem várias, dependendo da linha teórica, várias denominações. Era pós-industrial, era da sociedade do conhecimento, enfim, tu vais encontrar uma bibliografia muito rica nesse sentido, com posições teóricas diferenciadas e muitas vezes antagônicas, o que faz parte da discussão do conhecimento. Como uma questão mais aprofundada, na verdade, nós temos hoje uma sociedade da informação. Uhum. A gente viveu isso recentemente no período eleitoral, aqui no Brasil, mas ele ocorre no mundo inteiro, né? E a informação, ela é fundamental. A gente tem que saber para quê, para quem, a favor de quem ou contra quem. Então, ela não é isenta, ela não é neutra. Nenhum conhecimento é neutro. E essa relação que tu trabalhas no currículo, das identidades, do poder, do saber, a estrutura é tão arcaica quanto o homem construiu o primeiro tacape. O ser humano, né, o hominídeo, construiu o primeiro tacape. Ele precisou de uma série de informações, né? E isso, o que tem a ver com paradigma? Que é sempre uma referência de onde se olha o mundo, que é uma concepção da ciência que escolhe o caminho, ou a comunidade científica vai para cá ou vai para lá. E a grande discussão posta hoje é que a sociedade do conhecimento, do ponto de vista filosófico e epistêmico, ela é muito restrita. A sociedade da informação, não.
Porque na sociedade da informação, a informação é o factual e eu preciso dela. Mas se eu não trabalho com o contexto historicizado, quer dizer, que são as relações de produção da vida e desse conhecimento, eu não tenho autonomia. E este é um problema sério para a gente poder dizer que nós vivemos generalizando na sociedade do conhecimento. Senão, nós teríamos independência econômica, nós teríamos patentes com facilidade para registrar, e isso é muito difícil, mesmo agora, e nós não teríamos a desigualdade social. Porque a sociedade do conhecimento envolveria, a sociedade é sempre um encontro, a existência de várias comunidades, né? E como é que isso impacta para nós? Porque essa geração que está vindo, eu costumo dizer dos meus netos e netas, eles já nascem com 2 chips. Uhum. E a neurociência nos mostra, né? Assim como uma criança no ventre, ele já aprende a fonética, né? Porque ele ouve, não é? Ele está lá dentro sentindo a mãe, sentindo o ambiente. Ele tem uma memória que é além daquela registrada no DNA. Então, isso é muito interessante para a gente poder entender a necessidade que nós temos nos currículos e nas práticas pedagógicas e além da informação. Eu vou te dar um exemplo claro, para mim, que sempre foi um problema muito sério, em relação à matemática. Aquela informação da equação A2 mais B2, quer dizer, A ao quadrado mais B2 ao quadrado, sobre 2 mais não sei o quê. Uhum. Se o meu professor de matemática, naquela época, tivesse pegado, por exemplo, uma figura de uma porteira, que para nós gaúchos é a porteira. E normalmente o que a gente tem na porteira? Seja ela quadrada ou retangular. Nós temos um pau ou um ferro atravessado, que é a diagonal, a hipotenusa, que dá a rigidez dos triângulos. Eu não queria nem matar o professor, quer dizer, eu ia mais da metade da turma, né? Na época, matar o professor, lá na década de 50, né? 58, e nem o Pitágoras. Quer dizer, então, por exemplo, se eu trabalho por informação e não por conhecimento, ou seja, eu não trabalho a modo de produção daquele conhecimento, é claro que eu preciso da informação, mas a informação é sempre síntese de algum fato. Há uma construção aí. Há um processo de construção. É que nem tu trabalhar, por exemplo, pessoal da área do jornalismo. O opinativo, uhum, o investigativo, que precisam conversar na mesma pessoa. Quer dizer, não pode sair largando opinião sem investigar. Então, o conhecimento é uma construção histórica contextualizada. É um exemplo muito claro que a gente tem sobre essa questão da informação e do conhecimento é quando a gente telefona para um call center, por exemplo, para reclamar da telefonia, ou de qualquer outra coisa. Atende uma pessoa lá do Nordeste, com uma fonética diferente, que não conhece o Rio Grande do Sul, ou pega um paulista, ou pega... Não dá. E o próprio conhecimento, por exemplo, mais específico, exige um modo de produção. Quer dizer, vamos supor que um trabalhador saia daqui para trabalhar, um engenheiro, resistência dos materiais, e vá lá para Paraíba, por exemplo. Ele vai ter que ter um conhecimento de física que ele possa trabalhar isso. Ele leva daqui, mas ele tem que saber que lá os elementos de contexto vão influenciar na resistência dos materiais. Isso é um exemplo clássico que eu aprendi assistindo aula no curso de edificações na escola técnica. Então, essa compreensão do conhecimento, ela é fundamental. Eu não tenho mais aquele paradigma de uma visão única. E a informação,
ela é factual e precisa, eu quero deixar bem claro, eu preciso do factual, mas eu preciso reconhecer quais os elementos que produziram, e aí eu preciso da análise. Que é um processo que, quanto maior a minha capacidade de análise, maior a capacidade de síntese. E isso se reflete na discussão entre a sociologia, a sociedade do conhecimento e a sociedade da informação. E um exemplo clássico que eu trago de um camarada genial, Humberto Eco, que eu recomendo que, em primeiro lugar, eu acho que nós, professores, precisamos estudar o campo disciplinar em diálogo com outros campos, né? Que são crônicas do Humberto Eco. E tem uma frase dele que é lapidar, sobre a rede social, por exemplo, que é importante, é um meio de comunicação importante, tanto para emancipar quanto para controlar. Eu não posso perder de vista isso. E ele dizia, se abriu uma porta para os imbecis, que antes discutiam em conversa de bar, isso é dele, diz, numa das crônicas, tomando uma boa taça de vinho, ele é italiano, então vinho maravilhoso, e que depois vai para a rede social. Porque a gente tem que ter clareza, tem as fake news, né? Isso não acontece na sociedade do conhecimento? Acontece. O que era a espionagem industrial e a espionagem política na década do pós-guerra? Quando as tecnologias foram mostrando outras possibilidades de intervenção. Daquele filme, daquele inglês, que decodificou o código dos alemães, né? Ali está um exemplo clássico. Quando é que eles puderam prever onde é que os comboios iam ser atacados? Quando ele decodificou, ou seja, ele conseguiu compreender o modo de produção. E aquele modo de produção do código lhe serviu para informar os aliados. Então, discutir essa questão, ela é fundamental em sala de aula. E para isso, parte de nós, professores, estudarmos muito o nosso campo, em diálogo com outros campos. Eu dou um exemplo a partir do meu campo, que é, né, muito a história da ciência, a filosofia da ciência. Mas, para eu poder trabalhar com os professores, porque não basta saber o conteúdo. Eu posso saber o conteúdo em nível de informação, mas como é que eu articulo, como é que eu contextualizo este conteúdo que é conhecimento, que tem o factual, dentro de um outro contexto, com essa gurizada, que, por exemplo, não comete o que eu cometo. Quando, às vezes, eu vou encaminhar no WhatsApp uma mensagem, eu deleto. Mas, claro, eu sou uma pessoa de quase 73 anos, eu acho que até a Miriam é que me ajudava sempre. Eu digo, Miriam, me socorre, no computador, principalmente, né? Porque são lógicas diferentes. Quando o computador, lá quando eu comecei a trabalhar, me perguntava, quer substituir? Eu mudava o texto, estava fazendo minha tese de doutorado, foi quando eu comecei a trabalhar com computador. E eu dizia não. Claro, eu não queria substituir o texto, porque a lógica era uma lógica diferenciada. O computador é ótimo, né? Mas entre 0 e 1 tem um infinito. E eu tinha um filho na computação, o Sandro. E ele disse, mãe, como é que tu é? Mas, porque são outras lógicas. E nós, professores, precisamos trabalhar um conteúdo que é a mesma fórmula, de 500 anos, não importa, pré-histórica. Mas eu tenho que trazê-la e ressignificá-la no contexto onde eu vou ensinar. Eu acho que é essa passagem
ela é fundamental. E ela se dá tanto no nível micro das relações do cotidiano, na universidade, quanto ela se dá no mundo em geral. Nós hoje podemos fazer nós vivemos uma época de simultaneidade, de compressão do tempo. O tempo físico, e aí tem um outro que eu acho muito interessante por outra globalização do Milton Santos, que é um grande brasileiro, geógrafo, que ele recebeu na França o título equivalente ao Nobel, porque não tem Nobel em geografia, né? Eu tenho mais ou menos, acho que uns 20 livros dele, entre os testamentos, artigos, e natureza do espaço, não, natureza do tempo, é natureza do espaço, razão e emoção, tempo, porque para título eu posso te dizer que na página 218 do livro Pedagogia da Esperança tem uma explicação sobre a questão do Sul, do físico Márcio Campos. Agora, às vezes eu troco os nomes. Mas isso faz parte, né? Ainda mais... Perfeito. Professora Cleoni, eu estou aqui bem quietinho, calado, porque uma verdadeira aula, essa nossa primeira introdução. Mas eu quero convidar vocês e o pessoal que nos acompanha em casa, que a gente vai fazer uma pequena parada, tomar uma aguinha e a gente retorna conversando com a professora Cleoni, com a professora Miriam também, a respeito também dessa questão da sociedade do conhecimento e da sociedade da informação, também dentro de sala de aula. Nós já voltamos, é rapidinho. Ok, o programa Em Pauta está de volta e hoje nós estamos falando sobre o tema Sociedade do Conhecimento e suas implicações para a educação superior. No intervalo aqui rendeu boas conversas a respeito do quadro anterior e a gente falava há pouco com a professora Cleoni e também com a professora Miriam a respeito de tudo que foi colocado aqui nessa primeira parte do programa Em Pauta e das nossas, fiz um pequeno resumo, digamos, um tanto quanto leigo de tudo dessa maravilhosa explanação da professora com relação... Obrigada, meu filho. Com relações são dignas de elogios, porque essa explanação foi perfeita em relação a tudo que a gente viveu, principalmente nesse período das redes sociais, nesse período eleitoral. Né? E tratar dessas questões, né, em relação ao que a gente vê nas redes sociais, que é um campo muito aberto, né, de todos, plural. De que forma o papel, perguntaria a professora Miriam, o papel da universidade em relação a tudo isso, né? Porque a gente sabe que é conhecimento, porém existe toda uma construção do que a gente vive no factual que a professora há pouco falava, Cleoni. Bom, inicialmente eu penso que no que diz respeito especificamente à formação de professores, eu acho que a gente tem um grande desafio pela frente, né? Porque precisamos formar sujeitos capazes de conhecer a epistemologia do campo ao qual ele está vinculado, né? Mas não só isso. Nós precisamos formar sujeitos capazes de compartilhar esse conhecimento com os sujeitos alunos que estão chegando na sala de aula. Sujeitos alunos que têm características muito diferentes, por exemplo, de quando eu cursei a universidade em 1972, né? Esses sujeitos trazem informações do campo epistêmico. Desculpa interromper, professora, não precisa ir muito longe. Tá? Quando eu cursei também no início do século XXI também já mudou totalmente. Exatamente, então esses sujeitos trazem informações e muitas vezes entregam para os seus professores essas informações nos diálogos que acontecem dentro da sala de aula de uma forma, por vezes, não tão organizada. E o professor precisa ser capaz de acolher aquilo que o sujeito traz. E eu acho que esse é o nosso grande desafio. Trabalhar com a diversidade de formas de pensar, de olhar, de entender o mundo que está aí. Né? E para um professor, isso é essencial. Né? O que eu faço, né, na minha aula quando o sujeito está dentro, por exemplo, eu estou dando uma aula
e o meu acadêmico está olhando o Facebook ou está olhando uma informação da internet. Muitas vezes essa informação que ele está colhendo ali não é para fazer uma afronta à minha pessoa, mas ele está buscando informações para trazer outros dados para aquilo que eu estou trabalhando. E eu preciso ser generosa comigo própria e com o meu estudante, né, no sentido de acolher aquilo que ele está trazendo e pensar com ele sobre aquilo que ele está dizendo. Né? Eu penso que esse é um grande desafio que a gente tem pela frente. O que tu achas, Clara? Eu acho que é fundamental. E se a gente pensar nessa visão, nesse mundo contemporâneo, né, que teóricos estão fazendo essa discussão, é muito interessante, porque uma coisa fundamental é a educação da sensibilidade. A educação da sensibilidade da nossa condição humana. Tem um texto da Hannah Arendt que é sobre a condição humana, sobre a educação. Porque, na verdade, tu tens que mudar o estilo de aula. Eu imagino eu trabalhei com uma disciplina no curso de pedagogia que eu tive que mudar o meu estilo de trabalhar. Porque para ler um livro, aliás, Humberto Eco diz, no iPad a gente lê, mas o livro, ele tem uma questão física, que tu anota, que tu pegas, né? Quando tu vai para... E ele até faz uma crítica à Wikipédia, que tem muita coisa que não é verdade, inclusive sobre ele. Mas isso, eu preciso estar atenta. E eu tenho que educar a minha sensibilidade. Aí que entra a estética com a ética, né? Por que a arte é importante? Por que o esporte é importante? Porque eles mexem com o movimento do corpo e daquilo do ânima, que nós poderíamos chamar lá no latim o animal, a alma, né? Aquilo que nos move. Então, qualquer curso, seja lá na computação, que agora mesmo lá eu trabalho com muita gente da área da computação, e eu digo, prepare um pouquinho, o símbolo do infinito. E a fita de Möbius, da relação teoria e prática? É muito difícil. E isso que tu falaste de compartilhar é uma dimensão ética fundamental da nossa humanidade. Então, o outro, por ser diferente, eu vou dar um exemplo do futebol. Posso dar? Pode. Por exemplo, na minha família todo mundo é colorado. E às vezes quando tem os compadres que são gremistas, um dia estava uma discussão, disse, para aí. O Grêmio só é o Grêmio porque existe o Inter, porque nós aqui também somos binários no Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul. E o Inter só é o Inter porque tem o Grêmio. Então, é na identidade, nós nos construímos pela diferença. E não pela semelhança, porque quando a gente concorda com tudo, a gente não cresce. A gente tende a encolher porque nós somos gente. E a gente se acomoda. Né? Tem uma frase do Max Planck, que eu acho genial, que em 1900 ele enuncia a teoria dos quantos. Que existem perguntas que jamais a ciência poderá responder. Isso em 1900. Em 1759, um camarada chamado Jean-Jacques Rousseau vai receber um prêmio na Academia de Ciências de Dijon. E quando, no auge de que a ciência, a racionalidade técnica instrumental resolveria tudo, ele responde, isso é dele, com um redondo não. Quer dizer, essa inteireza da condição humana, ela é fundamental. E quando eu falo, e eu quero deixar bem claro para todos, inclusive para vocês, que ser professor não é para qualquer um. E quando eu digo não é para qualquer um, não estou desqualificando esse qualquer um como alguém desvalorizado em termos de conhecimento ou de pessoa. Também não é vocação. É compromisso ético político existencial
para responder a pergunta. Que é uma pergunta difícil, porque nós, pela nossa própria história, nós nem a conhecemos, que é uma questão de cidadania. A cidadania é uma construção coletiva. Eu gosto muito dessa pessoa aqui, que eu às vezes matava, né, Miriam? Ele morreu depois. Que é o Norberto Bobbio, Os Intelectuais e o Poder. Aliás, eu tenho do Bobbio, foi o pessoal do direito que me iniciou na leitura do Bobbio, né? Que ele defende as grandes questões nesse livro, é Dúvidas e Opções dos Homens de Cultura na Sociedade Contemporânea. A cultura não naquela visão de uma cultura de elite, erudita, mas a cultura como produção da vida cotidiana. E a produção da vida cotidiana, ela traz consigo saberes que se transformaram em conhecimento científico. Por mais especulativo que seja um conhecimento, ele passou pelo filtro da prática social. E isso é muito importante. Por exemplo, Einstein, em 1905, ele faz o enunciado da teoria da relatividade restrita. Em 1915, ele faz da teoria da relatividade geral, que é quando ele mostra a questão das falhas do objeto do Newton. Eu convivi com os físicos quânticos e einsteinianos, porque o Einstein tinha uma questão religiosa e impedia de ir para o Newborn, o Heisenberg, né, o próprio Planck, enfim. Agora, isto jamais podia dispensar o Isaac Newton, que deu corpus de estatuto para o campo da física, o estatuto científico. A gravidade está aí, a não ser quando vai para o espaço. Agora, então, essa compreensão do mundo tem que ser dialogada. E quem é que nos dá isso? A história e a filosofia. Mas eu não trato aqui da história simplesmente o factual. Eu trago a historicidade, que são as relações de poder que estão dentro desta produção do conhecimento. E que eu preciso conhecer, em primeiro lugar, quem são os meus alunos. De onde eles vêm? Eu não preciso fazer um levantamento, mas eu faço uma memória com simples perguntas em aula. Chama-se memória educativa, são recortes. E eu vejo o que está faltando. E a gente em didática chama janela. Abre uma janela. Isso é respeito e acolhimento do outro, do não saber. Dá trabalho? Dá. Mas ser professor não é questão do mestre, mas é a questão da pessoa que acolhe o outro num campo eivado de ideologias. Não tem como não tê-las. Eivado de estruturas de poder. E todos os cursos ligados a corporações, eles são mais fechados, são mais herméticos. Basta ver a resistência a cursos de medicina, por exemplo, que é uma área que tem uma corporação forte, né? O próprio direito, com a OAB, apesar que não vou discutir aqui, né, por questões éticas e não sou da área, mas eu converso com muitos alunos, ex-alunos do direito, né, que faziam doutorado e tinham uma disciplina com a gente. Então, quer dizer, como é que isto acontece? Essa tradução, ela é chamada do ponto de vista das teorias do conhecimento de modos de produção. Eu preciso ler, por exemplo, eu li Minha Luta do Hitler e não fiquei nazista. Eu li, de 1932, Doutrina do Fascismo, Doutrina Fascista, do Mussolini, e não fiquei fascista. Eu li Durkheim e não fiquei funcionalista. Eu li Marx e não fiquei marxista. Aliás, as categorias de análise do Marx, como diz o Delfim Neto, um grande intelectual da direita, elas mudam. Não estou falando teoria revolucionária, mas elas são fundamentais à compreensão do mundo.
Essa é a sociedade do conhecimento, porque a sociedade do conhecimento é eu poder fazer a leitura de mundo em que esse conhecimento se produziu para eu poder fazer a minha opção. Nós lemos muito pouco os clássicos. E eu não posso pegar um camarada aqui, ou um cara que produziu lá na Idade Média e trazê-lo para cá sem ressignificá-lo. Por exemplo, eu vou dar eu sou uma admiradora de Lutero, embora não seja luterano, principalmente os luteranos de tradição alemã, né? Lutero, em pleno século XVI, ele fala numa escola, que era uma escola básica, se a gente ressignificar agora, que tinha que ter a igreja, o cemitério e a escola. E isso foi uma ameaça para um poder que estava estabelecido, porque ele estendia para a comunidade, em pleno século XVI, que não a nobreza, ele estendia o conhecimento. Então, as teses do Lutero são interessantíssimas. Eu estudei numa escola anglicana quando fiz a minha escola normal. E o reverendo Egon era um excelente professor. E foi justamente na escola normal onde eu aprendi a importância da leitura. A importância da leitura de outros campos. Porque eu fui começar a minha vida profissional dentro da Escola Técnica Federal de Pelotas. E eu nem sabia o que era eletrônica, nem sabia... Quer dizer que eu não continuo sabendo. Continuo não sabendo. Mas que tinha o povo da eletricidade, que tinha o povo da física. Eletrônica e física aplicada. Precisa de eletricidade. E aí, depois, assessorando professores na universidade, não que eu saiba, mas uma coisa importante. Por que uma integral, na física, eu via que os alunos entendiam. Quando chegaram nas aulas de cálculo, porque na física ela é contextualizada, ela é definida. Então, e agora, este professor, e eu posso dar o nome, né, dos bons, das aulas que eu assisti, claro, quem me convidava para assistir eram só os bons. Era um professor que eu nem lembro o nome agora, Titio, um grande professor de Pelotas, o professor Caruso, que foi inclusive o meu sujeito de pesquisa, a professora Denise Silveira, o professor Antônio Maurício, né? E outros professores, esses foram que eu assisti diretamente. O que eles faziam? Eles recontextualizavam. Aí eu fui entender por que o sistema de triangulação é tão importante. Porque Pitágoras foi para o Egito, para a Mesopotâmia. E lá, como o Rio Nilo não era uma reta, eles tinham que dar mais de 2/3, e aí os historiadores têm uma briga aí um pouquinho, uns dão um termo, outro, de quantidade, e eles tinham que dar para o faraó. E eles fizeram um cálculo. Forma a triangulação. Para o mundo das quadraturas, né? Que tem uma discussão muito grande, depois de Tales de Mileto, da escola de Tales de Mileto, que é uma discussão entre matemáticos, e eu não saberia nem fazer, mas eu compreendi, porque na teoria do conhecimento são 3 níveis. Tu reconhece, aliás, tu fica conhecendo assim, a informação. O segundo, tu reconhece. E até entendes a lógica, mas não sabes trabalhar com ela. E o terceiro é aquele professor que domina a lógica, ou seja, o modo de produção daquele conhecimento. Este terceiro nível implica do professor estudar. Eu digo por causa da minha área. E nós, infelizmente, não temos uma tradição de discussão, de debate. Bom, não pensa como eu, não vou conversar contigo. Nós temos medo de nos expor, ele vai ver que eu não sei. Que é o medo normal da condição humana. Mas eu preciso superar. Essa profissão me exige
esse conhecimento histórico do meu campo, do meu objeto epistêmico, no caso da física, o fenômeno, no caso da história factual, no contexto, para saber como é que eu faço essa tradução. E aí, o que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com aqueles elementos que essa realidade... Se eu estou numa realidade, por exemplo, aqui é sapateiro, né? Se eu estou aqui, eu vou trabalhar com elementos dessa realidade. Vamos supor que eu vá para Pelotas. Terra do arroz. Vamos pegar o arroz, que esse eu sei trabalhar, né? Quer dizer, eu sei trabalhar. Eu entendi eles trabalhando. Ou pego alguém que trabalha retirando água do rio. Ele sabe tranquilamente metro cúbico, a noção de volume, que às vezes o professor lá na sala de aula não consegue dar conta. E posso contar um caso aqui? Eu e uma colega fomos comprar lenha, porque a gente comprava de um senhor lá em Pelotas que entregava em casa, mas nós ficamos num fim de semana e ela disse, não, vamos comprar lenha. Ela com um Fusca, um Fuscão, 1500. E eu disse, então tá, eu já vou trazer umas achas, porque só tinha nó de pinho. Aí fomos na direção do Morro Redondo, que é um município próximo a Pelotas. E lá chegando, nós queríamos 1 metro de lenha aqui. E o lenhador olhou para nós, não, eu entrego na segunda-feira. Nós dissemos, não, nós precisamos agora. E ele nos tentando, essas aí são loucas, né? Nós querendo comprar e botar 1 metro de lenha, ele forrando tudo 1 metro de lenha dentro do Fusca. Com aquele bagageiro que vocês conhecem. Porque eu sabia fazer aquilo, que eu não sei se é o que era, eu chamo de casinha. Aquilo eu sabia fazer. A informação, a fórmula, eu sabia. Era acrescentar 3 zeros. Agora, a produção para chegar nessa terceira dimensão, isso eu não aprendi, porque foi dado como informação. Então, a sociedade do conhecimento, ela só é conhecimento, sociedade, isso é uma linha teórica, vou te dizer, não é consenso, é a linha teórica, quando a maioria ou todos têm acesso. Essa é a nossa luta. Então, professora, o nosso tempo está chegando ao fim, o programa de hoje em pauta. Quero dizer que foi muito produtivo, muito conhecimento aqui que foi colocado, principalmente nesse segundo bloco, que foi, acredito que foi complementar em relação a todo esse tema do programa de hoje. Creio que, como foi colocado aqui, o conhecimento é a chave, a base de tudo, desde que seja, como diria, na sala de aula com os alunos, né, agregando em conhecimento com o professor, lá com o mestre, ouvindo eles, ou até mesmo na busca, como a professora citou há pouco, por autores, por uma leitura, né, na construção de todo o conhecimento e, por que não, essa informação. Eu queria agradecer a participação de vocês duas aqui e deixo as considerações finais. Bem, eu só queria em primeiro lugar, agradecer o convite, né? E dizer que se eu soubesse cantar, eu cantaria aquela música Acreditem na Rapaziada, né? Vocês me deram de novo um testemunho. Então, eu acho que outro mundo é possível. Porque o saber sempre teve esta questão de estrutura. É só de poder embutido, não tem como, né? Ele é um campo de lutas constantes. E hoje, que a gente vive no mundo inteiro uma lógica de mercado muito forte, que em vez da universidade lá do Humboldt, que tinha, inclusive, como premissa ser eu vou usar um termo que eu espero que os alemães, o Humboldt não se ofendam, um grilo falante da consciência. Porque o que tem que estar bem claro, qual é a nossa finalidade ético-existencial na passagem por esse mundo. Isso aí é fundamental.
é a finalidade ético-existencial. E essa finalidade é que vai nos permitir enfrentar o que nós estamos enfrentando no mundo, né? Desde as questões ambientais, as questões de perseguição, de descontrole, de ausência de diálogo. Mas este é um papel da universidade. É produzir, entre aspas, cidadãos, ou seja, a cidadania que vai corresponder, afinal de contas, para quê, para quem e como. E eu acredito que ainda é possível acreditar em justiça social. Ainda é possível acreditar que sim, o obscurantismo será vencido. E parabéns a vocês, ao que falamos aqui no intervalo, que me mostrou. E eu saio daqui numa coisa que se chama paz, que não é ausência de conflitos, mas paz é justamente aceitar e acolher o outro, sem subvergência e sem bancar o bonzinho. O rigor não é a rigidez, e é o rigor epistemológico e o rigor ético. Nós não podemos perdê-lo. Sejamos rigorosos, conosco, com os outros, mas dialógicos, que é construindo caminhos. Parabéns, guris. E muito obrigada, Miriam, pela tua confiança. Mais do que qualquer coisa, uma parceria intelectual. Nós tínhamos discussões incríveis quando trabalhávamos juntos. E uma parceria de amizade, de fraternidade, de solidariedade. Por isso que eu ainda, quase aos 73 anos, acredito em outro mundo possível. E 47 anos aí de atuação da professora. Gente, o Em Pauta de hoje fica por aqui e deixo aí, encerro, não com as minhas palavras, mas com essa bela mensagem da professora. Até um próximo programa. Tchau, tchau.